Que a paz do nosso Deus triuno esteja com cada irmão e irmã nessa manhã. Nós queremos meditar na palavra de Deus, principalmente no texto do Evangelho há pouco lido, texto de Mateus, no capítulo 10. Nós queremos destacar o versículo 38, onde nós lemos assim: E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Que Deus abençoe meditar essas palavras em nossos corações, principalmente nesta manhã, quando nós queremos refletir sobre o nosso tema: o cristão jamais abandona a sua via crucis. Queridos irmãos, queridas irmãs, amados visitantes, tirei umas fotos, umas imagens de uma BR muito conhecida em nosso país devido à sua precariedade. Esta é uma imagem da BR-319. Como eu disse, é uma das estradas, se não a mais precária do Brasil. Esta estrada, ela liga a capital Manaus ao sul do Amazonas. Ela tem aproximadamente 700 quilômetros e ao longo dela quase nenhuma condição, nenhum posto de gasolina, nenhum apoio, um restaurante bom, nada. Sem nenhuma cidade praticamente com vida ao longo desses 700 quilômetros. São poucas pessoas que se aventuram a transitar por ela. E também são poucas pessoas que se aventuram a morar ao longo, à margem dessa estrada. Muitas pessoas abandonaram tudo o que tinham para trás, porque não tinham condições de morar ali. Não tem como viver num lugar onde nada é acessível, ou com muita dificuldade e acessibilidade ainda é possível, mas em meio a muitos e muitos obstáculos. Dias atrás, então, a Rede Globo apresentou o programa Profissão Repórter, e o repórter, então, entrevistando vários motoristas, um dos motoristas fez a seguinte colocação. Ele disse assim: percorrer esta estrada virou uma via crucis. E essa colocação desse motorista me fez pensar um pouco sobre essa expressão via crucis. O que é via crucis? Bom, normalmente quando a gente fala essa expressão, você já deve ter ouvido em algum momento da sua vida, mas via crucis em geral é aquele caminho cheio de obstáculos. Daí você fala assim: então eu vou ter que percorrer agora a minha via crucis. Mas de onde que vem essa expressão via crucis? Na verdade, essa expressão é uma expressão que vem do latim, e ela significa caminho da cruz. Via crucis, caminho da cruz. Então, num primeiro momento, essa expressão diz respeito ao trajeto seguido, feito por Jesus, carregando a sua cruz, que vai desde o pretório até o Calvário. Inclusive na Quaresma, ali na região da Terra Santa, principalmente ali em Jerusalém, onde aconteceram os fatos relativos aí à Semana da Paixão, principalmente aos últimos momentos da vida de Jesus. Então, nesse período da Quaresma, os fiéis percorrem a via crucis, ou seja, eles seguem os passos de Jesus, como eu disse, que vai desde o pretório até o Calvário. E este seguir os passos de Jesus é um seguir através também de uma reflexão. As pessoas seguem os passos, seguem essa rota de Jesus e vão parando em determinados lugares para a devida reflexão. Então esses lugares onde essas paradas acontecem, na verdade são conhecidas ou conhecidos como 14 estações ou etapas. Então são as várias cenas aqui relativas aos fatos acontecidos ao longo desta caminhada
de Jesus. E daí então, quando acontece essa via crucis, ou seja, quando os fiéis percorrem esse trecho, então eles vão parando nessas 14 estações, essas paradas em cada uma delas, e então é falado, é meditado sobre o que aconteceu ali naquela sexta-feira da paixão. Bom, mesmo nós não indo até Jerusalém para percorrer a Via Crucis, nós aqui mesmo, onde nós estamos, também podemos percorrer o nosso caminho da cruz. Aqui mesmo, nesta realidade, aqui mesmo onde nós estamos inseridos. E aí também esse texto vai mostrando para nós, principalmente no versículo destacado, que nós também, a exemplo de Jesus, carregamos a nossa cruz. Então nós podemos dizer que a nossa vida e a vida de Jesus, elas se cruzam na cruz. Assim como o Salvador Jesus carregou a sua cruz, assim também nós carregamos a nossa. Mas o que a cruz representa? O que Jesus queria realmente dizer com estas palavras? Queridos, a cruz, ela representa a renúncia de si mesmo para servir unicamente a Cristo até mesmo a morte. Então essa via crucis, na verdade, este caminho da cruz, ele começou a ser percorrido desde o dia do nosso batismo. Ali naquele dia, o cristão começou a percorrer o seu caminho da cruz. Por quê? Porque é um caminho igualmente difícil. É um caminho percorrido em meio a muitos obstáculos. E não é à toa, não é sem motivo que Jesus disse uma palavra que até nos assusta num primeiro momento. Porque Jesus disse assim: não vim trazer paz. E aí vocês devem estar pensando, mas ele não é o príncipe da paz? E por que Jesus diz essa palavra, não vim trazer paz? É importante a gente observar todo o contexto em que essas palavras foram ditas, mas paz aqui é no sentido de comodismo. Paz aqui é no sentido de que Jesus não veio trazer ausência de lutas, visto que onde nós vivemos é um mundo que não está em comunhão, é um mundo que não está em paz com Deus. E não precisa a gente se aprofundar muito nesse assunto, que basta apenas você abrir o seu jornal, assistir uma televisão, acompanhar pela internet o que virou esse mundo. Não só apenas o que virou esse Brasil, mas o que virou esse mundo. Esse mundo está de cabeça para baixo. E aí então a gente se pergunta, por que esse mundo está nesse patamar, nesse nível? Porque é um mundo cada vez mais distante da comunhão e da paz com Deus. E aí então Jesus diz, olha, é nesse mundo que vocês estão inseridos. E aí ele vai deixando bem claro que a presença dele e a pregação do reino resulta em divisões até mesmo no ambiente sagrado da família. Porque Jesus diz aqui, inclusive na linguagem de hoje está escrito assim, que os nossos piores inimigos são ou serão os da nossa própria família, os da nossa própria casa. E aí você começa a pensar nessas palavras, você começa a refletir, e você pergunta, mas vem cá, a família não é o nosso porto seguro? Será que Jesus aqui, quando ele diz que os nossos maiores inimigos se encontrarão dentro da instituição sagrada da família, será que Jesus estava então pregando contra a instituição da família? E nós vamos observar que realmente isso não é verdade. Ao longo de todo o ministério de Jesus, nós vamos observar que realmente ele deu muita importância à família. Por exemplo, quando ele sofria lá na cruz, agonizante, com quem ele se preocupou? Ele se preocupou com a sua mãe. E aí então ele entregou a sua mãe aos cuidados do discípulo amado João. Ele deu valor à família.
O primeiro milagre de Jesus aconteceu em que contexto? Num contexto de casamento. E ele santifica o casamento com a sua presença lá, quando ele transforma então a água em vinho. Ele valorizou sim a relação entre pais e filhos. Quando ele viu o sofrimento daquele pai Jairo, que tinha perdido a sua filha, que havia falecido, o que ele faz? Ele ressuscita a filha querida Jairo. Quando aconteceu a morte de Lázaro, e aquelas irmãs estavam agonizando diante da perda do irmão, o que Jesus fez? Ele ressuscita Lázaro e devolve Lázaro às suas irmãs. Então o que Jesus quis dizer com isso? Quando ele fala que os piores inimigos se encontrarão na família. Bom, vocês viram que Jesus em nenhum momento pregou alguma coisa, pregou algum sermão contra a instituição da família. Mas o que ele está na verdade querendo dizer para nós é colocar cada um de nós dentro da realidade. Ele está chamando a atenção para aquilo que vai acontecer a partir do momento em que o evangelho será proclamado, principalmente quando o evangelho correto, não aquele evangelho, né, que não serve para nada, né, aquele evangelho que só coloca, só releva, só edifica, só enfatiza, por exemplo, as coisas positivas do ser humano, né? Não, aqui Jesus está dizendo o seguinte, que onde o evangelho for pregado corretamente, ali surgirão divisões. Ele está dizendo, é inevitável que isso aconteça. Ele não está dizendo que ele quer que isso aconteça, ele não está dizendo que ele veio para fazer e causar revolta, rebelião dentro da família, inimizade, mas ele está dizendo que vai acontecer. A partir do momento em que o evangelho for pregado, acontecerão divisões. E realmente é assim. Realmente é assim. O evangelho proclamado, imediatamente ele faz com que surjam divisões. Por quê? Porque vai ter o grupo daqueles que creem em Cristo e o grupo daqueles que o rejeitam. Então aqui já aconteceu uma divisão. E a razão dessa divisão entre as pessoas é Cristo. Me chama a atenção o testemunho de uma senhora que foi recebida numa comunidade luterana por profissão de fé. Como serão hoje recebidos 3 novos irmãos da nossa congregação. E essa senhora recebida numa comunidade luterana, ela fez o seguinte comentário, olha que interessante, ela disse assim: eu estou alegre pela paz que eu encontrei na graça de Cristo. Imaginei que daqui para frente a minha vida seria uma vida de paz e alegria. No meu primeiro amor a Cristo, quer dizer, logo que a pessoa entra para a igreja, ela entra assim com um fogo do Espírito impressionante. Daí ela faz assim, no meu primeiro amor a Cristo, eu testemunhei corajosamente. Encontrei sim a paz em Cristo, ela diz, mas arranjei muitos problemas em meio à minha família, entre as minhas amigas e até no prédio no qual resido. Seguir a Cristo, confessá-lo, pregá-lo, testemunhá-lo, ele causa divisões. Realmente as coisas são assim. E o que Jesus está comentando aqui para nós? Ele está dizendo mais ou menos o seguinte, que quando se é cristão de verdade, não se pode ficar em cima do muro. Ele está dizendo para nós que até na questão de família poderemos ter dificuldades. Claro que ele não está dizendo aqui que é para nós, que é necessário abandonar os parentes para segui-lo, mas ele está dizendo o seguinte: mas se estes forem um empecilho para o crente livremente servir a Cristo, o cristão deve dar a Cristo a preferência. O amor a Jesus precisa ser maior ao amor ao pai, ao amor à mãe, ao filho, à filha, ao genro, à nora, ao neto, neta, pois a palavra de Deus diz aqui, pois caso contrário, não seremos dignos de Jesus. O amor a Cristo precisa ser maior até mesmo ao amor ao nosso tímido coração.
Tem pessoas que às vezes são tão fanáticas no seu time, na sua paixão pelo seu time, que provavelmente se perguntar para elas se elas amam mais o time delas ou a Cristo, elas vão dizer, elas vão ficar em cima do muro, os dois, não sei. Então, meus irmãos, sendo Jesus a única luz, sendo Jesus o único caminho, o único libertador, não há possibilidade de uma fidelidade dividida entre ele e qualquer outra pessoa ou coisa, tal como pai, mãe, filho, filha, honra e vida. E isso não é o pastor Gilson que está falando, queridos. Teve gente que até já se afastou da igreja, disse porque eu estava pregando um negócio muito forte, e falaram que isso não podia ser assim. Não é o pastor que está falando isso, é o próprio Jesus que disse que Cristo vem em primeiro lugar, e que se deve ser dado a Ele a preferência. E aí então frequentemente nós nos encontramos em situações assim, tipo, o pai crê e a mãe não, ou vice-versa. Hoje também é muito comum que os pais ainda creem, mas os filhos não. Ou seja, os pais vêm na igreja, pegam a sua Bíblia, vêm, ouvem a palavra, comungam, ofertam, oram, mas os filhos não, os netos não. Às vezes vem só o marido, a esposa não acompanha, ou às vezes vem só a esposa, o marido não acompanha. A parentela está dividida, às vezes dentro da própria casa, entre cristãos de diversas religiões, ou seja, num encontro de família, né? Ali está, o pai e a mãe são de uma denominação, um filho é de outra, o outro filho é de outra, tem aquele que não é cristão, tem aquele que é descrente, e talvez essa situação é a situação da tua família. Talvez você esteja pensando, mas realmente parece que o pastor está adivinhando que acontece isso na minha família. Queridos, queridas, não acontece isso só na tua, mas aonde quer que o evangelho seja pregado, onde quer que o reino de Deus seja anunciado, consequentemente, essa situação vai se tornar uma realidade. E por isso que Jesus estava dizendo aqui, eu não vim trazer paz, ou seja, eu não vim trazer uma vida aqui sem lutas, sem batalhas, sem obstáculos, sem ausência de lutas. Não, Jesus está dizendo, olha, na parte mais importante, na esfera mais importante da vida humana, ali na família, ali vocês vão enfrentar grandes dificuldades. Bom, aí então, as pessoas dizem assim, diz que religião e futebol não se discute, né? Sobre as coisas de Deus a gente não vai discutir. Olha, esse ditado ele tem o seu lado verdadeiro e mentiroso, né? Realmente nós não vamos estar entrando numa discussão com membros da nossa família sobre qual religião é melhor, isso é inútil. Agora, por sua vez, esse negócio de dizer assim que futebol, política e religião não se discute, às vezes pode nos levar a um certo comodismo. E aí então nós dizemos, não, então cada um na sua, né? É problema de cada um. Meus irmãos, cuidado, porque você de repente está aí, sem perceber, assumindo uma posição assim em cima do muro. Você não está nem do lado de cá, nem do lado de lá, você não quer se comprometer. Então, se nós vivemos uma situação como essa aqui descrita, em que na família, um vem, o outro não vem, um é, o outro não é, o descrente, o outro que é da outra denominação, então a nós cabe em amor fazer o quê? Testemunhar a eles sobre Cristo, falar o que realmente Jesus representa para a gente. Cabe a nós ali nesse contexto, não dizer que a nossa religião é melhor ou pior, mas cabe a nós ali onde nós estamos, através das nossas palavras e através de nossas ações,
apontarmos para o Cristo que habita entre nós e dentro de nós. E aí você vai dizer: Ih, pastor, mas se eu começar a falar de Cristo, isto vai trazer atritos, isso vai separar as pessoas. Vai. E não sou eu que estou dizendo isso, Jesus falou isso. Isso vai separar pessoas. Quando você realmente se posicionar, quando você realmente dizer o que você crê, o que Jesus realmente representa para você, qual é o grau de paixão pelo teu Salvador, cuja paixão foi a maior de todas, entregando a sua própria vida para morrer por você e por mim. Quando você realmente começar a falar do teu Salvador, e a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração, você não tenha dúvida, você vai ter problemas, vai ter divisão, vai ter gente que vai dar as costas para você, vai ter gente que vai chegar e vai falar para você que você não deve falar de Jesus para ela, vai ter gente que vai dar as costas, não vai querer mais saber de você. E vai ter momento que você vai dizer: ah, mas não vale a pena realmente causar atrito, então eu fico quieto e fico na minha. Isso é sabedoria ou isso é covardia? Isto é a gente, não, então já que é assim, não quero me comprometer. Isso é ficar em cima do muro? Talvez num primeiro momento aí sim. Opa, não vamos bater de frente, vamos dar uma segurada, mas no momento oportuno eu não vou hesitar. Eu vou viver e vou falar em quem eu creio. Não vou pregar religião, não vou pregar o nome da minha igreja, mas eu vou falar sobre o Cristo em quem eu creio, com coragem e com determinação. E aí então você vai ficar no meio dessa encruzilhada. Eu realmente vou por esse caminho, eu não largo a minha cruz, eu não abandono o meu Salvador Jesus, eu não arredo o pé daquilo que eu creio, eu não deixo de carregar a minha cruz, ou de repente eu vou pensar: não, melhor eu abandonar a via crucis, abandonar esse caminho aí, melhor mesmo, para não dar confusão na família, deixa tudo quieto, não falo mais de Jesus, não testemunho mais, fico na minha, abandono minha via crucis, o meu caminho de cruz, está tudo bem, e está restabelecida a paz. Está mesmo? Eu vou me sentir em paz comigo mesmo, quando eu me calar, quando eu não abrir mais a minha boca e falar da paixão que eu tenho pelo meu Salvador? E aliás, até eu queria dizer para vocês que a vontade natural nossa realmente é abandonar tudo. Com certeza, a nossa vontade natural é: não quero problema com ninguém, deixa tudo quieto. E a situação se agrava ainda mais, porque é muito forte a tentação, principalmente a tentação de apegar-se à vida neste mundo, e o texto está falando sobre isso. Quando ele fala em vida aqui, ele está falando da vida deste mundo, quer dizer, as coisas materiais. Então, apegar-se a uma vida material, a esta vida sentenciada de morte, é rumar para a morte. Por isso que Jesus fala aqui em perder a vida. Ele diz que se for necessário perder a vida, ou seja, as muitas alegrias materiais dessa vida e tudo mais, por amor a Cristo, ele diz: queremos fazê-lo com alegria, pois é melhor deixar a vida sentenciada de morte e achar a verdadeira vida em Cristo, e isto é o melhor a ser feito. Jesus falou assim, Jesus o Salvador disse assim: quem acha a sua vida, perdê-la. Ou seja, aquela pessoa que se preocupa e se ocupa mais com as coisas desta vida, com as alegrias materiais desta vida, vai perder a vida verdadeira, a vida em comunhão com Deus. Jesus está dizendo isso. E assim então Jesus diz: quem perde a vida por minha causa, achá-la. Ou seja, quem está disposto a renunciar, a priorizar as coisas deste mundo e priorizar, número um, a preocupação número um, a ocupação número um, Jesus, a vida eterna achará. Então, meus irmãos, esta é a nossa via crucis. E a pergunta que eu faço aqui para vocês é a seguinte: vocês estão dispostos a permanecer na
via crucis de vocês? Ou vocês, de repente, pensando em todas essas implicações do discipulado cristão, de repente não estão pensando assim: é melhor eu abandonar a minha via crucis, é melhor realmente, né, em nome da paz, entre aspas, falar, deixar tudo quieto, eu não me manifesto mais, não falo mais, não convido mais, não vivo mais a minha fé, eu abdico da minha fé para evitar encrenca. Meus queridos, quando nós seguimos este rumo, que é inclusive a nossa vontade natural, quando nós queremos assim, exteriormente estar de bem com todos, então essa é a nossa vontade natural, e se nós damos e fazemos esta escolha e tomamos essa decisão, amados, nós estaremos abandonando a nossa via crucis. Nós estaremos dizendo: Jesus, eu não quero isso que você falou aqui para mim, não. Isso para mim não serve. Eu não quero confusão com ninguém, não. Eu não quero carregar mais a minha cruz. Porque a cruz de Cristo representava isso. A cruz de Cristo representava a renúncia, inclusive de si mesmo e da sua vida. E a gente diz assim: não, é melhor eu também abandonar agora essa via crucis, porque a coisa não é fácil. Realmente não é fácil, não é fácil. Mas em meio a tantas dificuldades, o que a palavra de Deus diz para nós? A palavra de Deus diz que Jesus nos acompanha em nossa via crucis. Ou seja, Ele jamais nos abandona, Ele sempre cuida de nós. A Bíblia diz que Ele é o nosso bom pastor, Ele nos conduz, Ele nos lidera nesses caminhos difíceis, cheios de obstáculos, cheios de ameaças e armadilhas. Ele está conosco, nos protegendo, nos guiando, nos perdoando, nos amando e dizendo para nós: olha, vocês podem até de repente, de vez em quando, ceder às tentações, vocês podem até de repente querer abandonar a vossa via crucis, mas eu não abandonarei vocês jamais. E eu mostrei o quanto vocês são importantes para mim, morrendo na cruz para perdoar todos os vossos pecados, inclusive os momentos em que nós decidimos, por questão de conveniência, abandonar a nossa via crucis. Por isso, queridos irmãos, hoje, quando nós vamos ter profissão de fé, eu sempre alertei para os nossos alunos, entre aspas, né, as pessoas que estão fazendo sua reconsagração e profissão de fé, que não se iludam. Não vão encontrar aqui dificuldades ao longo da jornada deles, não. Não, vão encontrar com toda certeza muitas dificuldades. Mas nós não devemos estranhar essas dificuldades que brotam de todos os lados, até mesmo inimizades dentro da família, porque às vezes realmente vai ter quem vire a cara para nós. E Satanás, ele procurará levantar contra nós nossos próprios familiares, amigos e os incrédulos em nossa volta, porque é assim que ele age, ele é astuto. A luta é árdua, e nisto aproveitará Satanás também, aproveitará as fraquezas e incompreensões dos próprios irmãos na fé, que com certeza vão chegar e vão dizer: olha, está vendo, cadê a família dele, cadê a família dela que não vem na igreja, onde que já se viu? Realmente, são momentos que a gente precisa vigiar nosso próprio coração, para que o mesmo não nos engane. Nós precisamos sim ter compaixão com as fraquezas dos irmãos e estar sempre pronto a perdoar e interpretar tudo da melhor maneira. Nós precisamos em Cristo estar dispostos a enfrentar e reconhecer nossas dificuldades, os nossos tropeços, e Ele, pela sua graça, nos reerguerá. Mas nós vamos continuar sim
a nossa via crucis. Nós vamos continuar, sim, proclamando humildemente, mas com fidelidade à palavra de Deus. Se nós vamos trazer pessoas para Cristo, se nós queremos fazê-lo, nós queremos dar nosso testemunho para essas pessoas, nós vamos realmente, pela graça de Deus, ter sucesso nesse que a gente esteja consciente que realmente essa via crucis é uma via crucis, é um caminho de cruz, sem dúvida, cheio de obstáculos a serem superados, e nós vamos enfrentá-los, e pela graça de Deus vamos superar tudo. Por isso Deus está aqui hoje, fortalecendo cada um de nós, para que não abandonemos a nossa via crucis. E vocês vieram aqui para se fortalecer, buscar nesta palavra e na Santa Ceia forças para realmente permanecer neste caminho, não abandoná-lo, porque abandonar este caminho, abandonar a via crucis, é abandonar a vida que Jesus preparou para cada um de nós, a vida em comunhão com Ele, que começa aqui e será perfeita e plena na eternidade. Assim, meus amados, não abandonemos a nossa via crucis, e que Deus nos capacite a permanecer nela, agora e para todo sempre, em nome de Jesus, amém.